Olá, muito boa tarde. Hoje olhamos a proposta da liturgia que no próximo domingo assinala a solenidade da Santíssima Trindade. Vamos aqui analisar os textos bíblicos que serão proclamados na Eucaristia. É um itinerário que vamos percorrer com o auxílio do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também da irmã Isabel Rosário Martins, serva de Nossa Senhora de Fátima. Muito boa tarde, obrigado por estarem entre nós. Começava desde já por si, irmã Isabel. Desde logo, estamos no mês de maio e tem sido preocupação também aqui no programa Eclésia trazer alguém que faça esta ligação a Fátima neste mês de Maria. As Servas de Nossa Senhora de Fátima é uma congregação com uma ligação muito especial a este santuário. Luís Andaluz, de alguma forma, teve ali a intuição do seu carisma. Sim, nós identificamos em Luís Andaluz, desde muito jovem, desde criança mesmo, uma grande devoção mariana e eucarística também. Ela é da cidade de Santarém e Santarém está marcada por estas duas devoções, desde logo pelo milagre eucarístico do Santíssimo Milagre e pelo Santuário de Nossa Senhora da Piedade. E ela cresceu no meio destas duas devoções. Quando se dão as aparições de 1917... ela tem logo um grande desejo de ir a Fátima, mas não vai por obediência. Diz ela que os sacerdotes aconselhavam a que lá não se fosse, sobretudo quando se tratava de pessoas que, pela sua situação, eram chamadas a dar exemplo, que era o caso dela, que era filha de uma família nobre da cidade e já uma figura bastante importante naquela cidade. Mas, de facto, em 23... quando ela começa a organizar a congregação, a primeira proposta que ela faz àquelas que serão as suas futuras companheiras, primeiras companheiras, é uma peregrinação a Fátima, no dia 13 de maio de 1923. E, portanto, a primeira bênção que a congregação recebe é ali, aos pés de Nossa Senhora. Elas vão entregar a congregação nascente a Nossa Senhora. E diz-se que alguém viu cair sobre elas uma grande chuva de pétalas de rosa. E ela comenta, eu não sei se caíram pétalas de rosa ou não, mas caíram muitas graças sobre aquele grupo. E, de facto, depois, a Luís Andaluz percebe-se pelos seus registros de agenda. Ela está constantemente em Fátima nos dias 13, ajudando os peregrinos nas celebrações. Até porque ela dominava várias línguas, não é? Ela dominava 5 línguas, sim. Sim. Depois, mais tarde, ela vai fundar o Serviço de Informações, exato, onde já depois dos 75 anos, quando ela deixou de ser superior-geral, ela explicava aos peregrinos estrangeiros a mensagem de Fátima e dava todas as informações. Mas desde 33 que a congregação está ao serviço do santuário, pedida pelo bispo da diocese dessa altura, sim. Muito bem, está aqui apresentada esta ligação muito profunda da vossa congregação a Fátima, mas este próximo será o domingo, a solenidade da Santíssima Trindade. Padre Armindo Vaz, o que é que a Igreja celebra e sublinha neste dia? Celebra o Deus único e trino. E a Igreja entende esta realidade, este mistério, desta maneira. A Bíblia qualifica a Deus com muitos adjetivos, muitos atributos, é um Deus com muitas dimensões, mas só dá uma definição propriamente dita de Deus, e que é esta: Deus é amor. Se Deus é amor, então o amor tende a comunicar-se, tende a difundir-se. Logo, Deus, amor, tende a comunicar-se. E a Igreja entende isto à luz do Novo Testamento, precisamente como um Deus que se comunica já em si próprio. O Pai comunica-se com o Filho através do seu Espírito. E o Filho comunica-se com o Pai através do seu Espírito. Para a Igreja, o Espírito é o amor com que se diz Deus em Cristo. O Espírito é o amor com que Deus se diz em Cristo. O Espírito Santo é a transparência do Pai e do Filho. Deus que se comunica em si. Mas se Deus é amor, não é só amor em si próprio, é também amor para com a humanidade. Então, como nos aparece no Novo Testamento, Deus
amor chama os humanos a partilharem a sua própria vida, como os primeiros cristãos se exprimiram, por exemplo, na segunda carta de São Pedro, dizendo que nós tornamo-nos participantes da natureza divina. Tornamo-nos participantes da natureza divina. Como é possível isto? Através do mistério da encarnação. Se nós acreditamos, como o Novo Testamento se exprime, que o Filho de Deus veio até nós, veio até a nossa raça e a nossa condição humana, encarnando, fazendo-se carne na pessoa de Jesus de Nazaré, então Jesus torna-nos todos irmãos a si próprio, porque somos todos da mesma raça. Então, tornamo-nos filhos no Filho Jesus. E assim participamos da natureza divina como o Filho Jesus. É um Deus trino. Claro. Irmã Isabel, de alguma forma, esta comunicação de Deus à humanidade é a estrutura também do vosso carisma de ação, é o vosso dia-a-dia, logo desde os primeiros tempos da congregação, em que as religiosas partiam para as comunidades paroquiais, fazendo na catequese, no auxílio aos sacerdotes, na pastoral. Foi sempre muito esta marca da vossa ação no meio do mundo. Foi assim. Nós definimos o nosso carisma com duas palavras, sacerdotal e mariano, e, portanto, sacerdotal, vivendo no meio do povo, como um povo, não é? Vivendo o nosso sacerdócio batismal aí mesmo, sendo Deus, levando a Deus connosco. Luísa Andaluz dizia que levando a Deus connosco, distribuamos aos que têm fome e sede de justiça. E, portanto, desde o início da congregação, ela tem a intuição que será uma congregação sem hábito, precisamente para estarmos no meio do povo, para podermos ser canais de Deus para o povo nas situações mais diferentes, normais da vida, mesmo das situações de trabalho, e por isso nós também temos empregos como qualquer pessoa da sociedade, sim, levar aí e levar o mundo para Deus, sim. Muito bem, vamos então avançar para a análise dos textos bíblicos deste próximo domingo. Vamos então escutar o Evangelho de Mateus, aqui lido pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Padre Armindo Vaz, é realmente este envio, esta missão, é uma projeção dos crentes e dos cristãos para o meio do mundo agora. Agora é convosco, digamos assim, eu estarei sempre convosco, mas este mandato missionário leva à expansão do cristianismo. E este envio missionário por parte de Jesus aos discípulos acentua mais uma vez no Novo Testamento a Trindade de Deus. Este envio é feito para que os discípulos façam discípulos entre todos os povos, entre todas as nações, fazendo-as aderir ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dedicando, consagrando as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É isto que se diz usando o verbo batizando-as, mergulhando-as no mistério de Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. É muito por isto que está aqui este texto escolhido para este dia, para esta festa da Santíssima Trindade. E diz-se que Jesus disse aos discípulos, despedindo-se deles: Eu estou sempre convosco. O Evangelho de Mateus tinha começado com a indicação de que Jesus é o Deus conosco. Põe-se o anjo a anunciar a José: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual poreis o nome de Immanuel, Deus conosco. O Evangelho começa assim:
que Jesus é o Deus conosco. E termina dizendo que Jesus disse aos discípulos: eu estou convosco. É o Deus conosco, portanto, que Jesus nos revela, particularmente no Evangelho de Mateus. Mas agora Mateus diz que este anúncio, este mistério, deve ser difundido pelos próprios discípulos. Mas o interessante é que se diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia. Os 11 discípulos. Falta um. Falta Judas, o traidor. Aquele que atraiçoou o projeto de Jesus e o entregou para a morte na cruz. Esse falta. E disse que partiram para a Galileia. Para a Galileia. Mas nós lemos no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, que se diz, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece aos discípulos: mantende-vos na cidade, em Jerusalém. E tudo aponta sempre para a cidade de Jerusalém. É lá que acontece a ascensão, segundo Lucas. Aqui, segundo Mateus, a despedida de Jesus acontece na Galileia. Por que esta diferença? Há uma contradição entre Lucas e Mateus? Não há contradição. Há teologias diferentes. Mateus tem uma preocupação teológica diferente. Qual é? Jerusalém já fica para trás. Jesus anunciou o Evangelho, também com os seus discípulos, em Jerusalém, aos judeus, para que acolhessem o seu projeto e o seu estilo de vida. Mas os judeus rejeitaram-no. Não fizeram caso dele. Pelo contrário, combateram fortemente a Jesus e levaram-no à cruz. Então, vós não quereis aceitar o projeto de Jesus? Então agora vamos para os pagãos. E por isso Mateus diz que este anúncio, esta missão do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, agora arranca não de Jerusalém, mas sim da Galileia. A Galileia que é conotada por Mateus, no seu Evangelho, capítulo 4, com os pagãos. Terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, Galileia dos pagãos. A Galileia é uma região fronteiriça com os outros povos, à volta, já no norte. Portanto, o Evangelho, Mateus queria sugerir que agora o Evangelho parte para uma nova etapa, que é para os pagãos, para todas as nações. Por isso é que Jesus é posto a dizer: ide e ensinai todas as nações, já que os judeus do tempo dele não queriam ouvi-lo. Claro. Irmã Isabel é para uma religiosa que vocacionalmente optou por este estilo de vida, não é? De levar a Boa Nova ao mundo. É muito reconfortante a forma como termina este Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. É algo que encoraja e que dá ânimo no dia-a-dia da vossa... É muito mais que encoraja, é o suporte. É o suporte, porque de facto nós quando anunciamos o Evangelho, ou quando estamos nas mais variadas situações, vamos de facto fazendo a experiência que não somos nós, que é o Senhor em nós. E eu estava aqui a escutar e estava a pensar, é bonito esta coincidência deste ano do calendário do último domingo de maio ser o domingo da Santíssima Trindade, porque o que nós encontramos em Fátima é Deus que vem ao encontro do seu povo, é a realização desta palavra. É Deus que, por intermédio de Maria, vem dizer: olhem lá o que é que vocês estão a fazer, vejam, é preciso voltar a pôr Deus no centro e eu estou convosco para isso mesmo. Vamos, convertam-se, mudem de vida, amem-se uns aos outros, descentrem-se dos vossos interesses, pensem nos outros, pensem na pessoa, que foi isso que fez Luís Andaluz e que é isso que nós procuramos fazer, claro, com a ajuda do Senhor, porque é a missão dele. Nós estamos ao serviço da missão dele. Muito bem, vamos avançar então para a primeira leitura de Deuteronómio. Padre Armindo Vaz, e aqui Deus apresenta-se como um Deus da relação, preocupado na proximidade, nesta proximidade com o homem. Exatamente. Nos ambientes religiosos dá-se grande relevo
ao facto de acreditar ou não acreditar em Deus. Está em causa realmente acreditar. Mas muito mais importante ainda é também em que Deus acreditar. Qual é a imagem do Deus que tu tens? Qual é a imagem do Deus que adoras? A que Deus adoras? Qual é o rosto do teu Deus? É um Deus impessoal? É um Deus abstrato? É um Deus longínquo como o Deus de Aristóteles ou como o Deus dos filósofos? Ou é um Deus próximo? Ora bem, esta leitura do livro do Deuteronômio faz parte do primeiro grande discurso de Moisés. O livro do Deuteronômio está constituído por 3 grandes discursos que o narrador, em ficção, coloca na boca de Moisés no último dia da sua vida. Moisés pronuncia estes 3 grandes discursos, dá uma bênção solene ao povo de Israel, situado na ficção no Monte Nebo, a olhar para a terra prometida, mas sem chegar lá. E antes de se despedir do povo, Moisés diz estas palavras ao povo de Israel, dizendo-lhe: que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo? Este Deus por vós é o Senhor Deus, é o Senhor vosso Deus que vos tirou do Egito, da escravidão, diante dos vossos olhos. Hoje considerai, hoje meditai no vosso coração que o Senhor é o único Deus. Que Deus é o único Deus. Este povo, para Moisés e, portanto, para o povo de Israel, deveria ser considerado como um Deus próximo, um Deus libertador, um Deus que fala, o Deus que falou ao povo, o Deus que, mantendo-se transcendente, não é distante. Transcendente não significa longínquo, significa que é diferente. Isto é, não é físico, não é material, não é como simplesmente o ser humano. É transcendente, mas ao mesmo tempo torna-se imanente. Ora bem, para os cristãos, ele tornou-se definitivamente imanente na pessoa de Jesus Cristo. E, mantendo-se único, para os cristãos agora, o importante não é tanto e só a unidade. A unidade perfeita não é a unidade do número 1, mas sim a unidade do amor. A unidade que é fruto do amor. De facto, os enamorados dizem entre si: tu e eu somos um. Esta é a unidade do Deus de Israel e do Deus dos cristãos. Isto é mesmo o centro do cristianismo. Deus que é Pai, ama o Filho pelo seu Espírito. Deus, para este Deus, existir e amar é a mesma coisa. Deus ama existindo, Deus existe amando. Muito bem, irmã Isabel, e agora vamos já para a segunda leitura da Epístola aos Romanos. E uma vez mais, nesta segunda leitura, Paulo volta a sublinhar esta proximidade de Deus, até nos apresenta esta expressão Abba, Pai. Portanto, há um apresentar de Deus como algo muito próximo, muito preocupado com o cotidiano do homem, com o seu evoluir nesta vida terrena. Sim, e de facto Deus é um Deus próximo, não é? Quando nós nos adentramos na nossa experiência espiritual e começamos a caminhar na fé, nós percebemos que Deus cuida de nós em cada pormenor da nossa vida, como diz o Evangelho: até os cabelos da vossa cabeça vos estão contados. E há de facto pormenores que nós percebemos. Um dos traços muito importantes que sobressai da vida de Luísa Andaluz é a confiança. Ela tinha uma confiança absoluta em Deus e que para nós hoje é um desafio muito grande, a continuar a cultivar esta confiança de que Deus não a abandona. E por vezes até desafia essa confiança. Há um episódio muito interessante que ela conta. Um dia em Santarém, só tinha uma nota de 100 escudos no bolso, e estamos a falar dos anos 30, portanto 100 escudos nos anos 30 era muito dinheiro, não é? E ela já tinha, nessa altura, uma casa com cerca de 100 meninas órfãs de quem dela e as irmãs já cuidavam.
e ela está na missa e vai passar o saquinho para a coleta e ela só tem aquela nota. E ela diz, mas eu vou dar isto porque Deus tem muito para me dar. E tinha ali aquelas crianças ao lado. Isto foi na Igreja do Milagre, em Santarém. E ela dá a nota e quando chega à porta, está lá alguém que vem da parte da polícia que vinha entregar penso que é este que vinha entregar o resultado de uma multa, que eram 500 custos, portanto, era assim, agora não me lembro exatamente a quantia, mas era muito mais do que o que ela tinha dado. E, portanto, ela diz, eu não me canso de escrever a tintas de ouro a palavra confiança, porque Deus tem muito para nos dar e cuida de nós em cada um dos pormenores da nossa vida. Cuida de nós para nos elevar, para nos fazer mais pessoa, para nos planificar, sem dúvida. E isto ajuda-nos também a uma maior atenção àquilo que fazemos no dia-a-dia, a forma como nos relacionamos com os outros e lhes propomos esta mensagem de Evangelho. Claro, porque a confiança não é de responsabilizar-se, não é? Claro. Mas é implicar-se, sim, e fomentar isto nos outros, precisamente. Assim, muito rapidamente, Padre Armindo Vaz, esta expressão Abba é mesmo o paizinho? É mesmo o paizinho. Um pai terno, carinhoso, afetuoso, que ama. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui radica o centro do cristianismo, em Deus Trino, que nos faz filhos. Para os fiéis de outras religiões, nós podíamos dizer que eles estão diante de Deus. O cristão está em Deus, graças a Jesus e só por Jesus. Por exemplo, São Paulo exprime-se assim: o Espírito de Deus habita em vós. Cristo está em vós. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito bem, ficamos com esta expressão. Padre Armindo Vaz, Irmã Isabel, muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Mesmo a terminar, recordo que mais logo na Antena 1 ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.